28 de maio. Café com Deus Pai. Preserve a comunhão. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler mais uma vez esse texto. Preserve a comunhão. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Em outras palavras, esse versículo começa fazendo um destaque em relação à importância do amor. Veja que ele fala sobre todas essas coisas. Quando ele fala sobre todas essas coisas, se você abre o texto de Colossenses no capítulo 3, nos versículos anteriores até ele chegar no versículo 14, Paulo começa falando para as pessoas da cidade de Colossos, que era uma cidade que ficava na Ásia Menor e que os cidadãos que nasciam em Colossos eram chamados colossenses, por isso que o nome dessa carta é Colossenses. Paulo fala sobre todas essas coisas. No capítulo 3, ele começa falando o seguinte: se vocês realmente são de Cristo, então pensem nas coisas que são do alto e não fiquem muito preocupados com as coisas terrenas, porque agora vocês estão mortos para as coisas físicas terrenas e agora vocês estão conectados com Deus e devem priorizar as coisas que estão ligadas ao reino de Deus. E se você abre Colossenses, no capítulo 3, ele vem falando sobre isso. Até que ele chega nesse versículo 14 e nós recebemos essa mensagem sobre a importância de preservar a comunhão. E ele vem e fala sobre todas essas coisas, porém, ou seja, alguma coisa que supera tudo isso, é que vocês se vistam de amor, porque o amor é o elo perfeito. E aí ele prossegue aqui nesse versículo. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Então, quando nós formos tomar uma decisão, nós devemos avaliar se o nosso coração está em paz. É isso que deve ser o juiz para avaliar se fazemos ou não alguma coisa, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Em outras palavras, a paz de Cristo tem que ser o juiz no nosso coração, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver uma vida de paz, não uma vida de conflitos, de guerras, de contendas, de ansiedades, de depressão ou de coisas do passado. E para que isso seja possível, é necessário que nos nossos relacionamentos nós tenhamos a paz como nosso juiz. Se eu consigo conversar com alguém, negociar com alguém, resolver um problema dentro do casamento ou algum problema com algum parente ou com os filhos, e a decisão que eu quero tomar me dá paz, porque eu sei que é a decisão correta a ser tomada e aquilo vai gerar paz, então é isso que vai ser o critério para que eu tome uma decisão. Porque eu faço parte do corpo de Cristo agora. Então, lendo mais uma vez esse versículo, essa mensagem, preserve a comunhão, ou seja, valorize, né, o relacionamento com as pessoas, a unidade, a união. A chamada de atenção é para esse tema. Vamos ler o versículo mais uma vez. Sobre todas essas coisas, ou essas coisas aqui, é o que ele vem falando antes, em Colossenses, no capítulo 3, até chegar no versículo 14, que é o que eles falam sobre que nós agora fazemos parte do reino de Deus. Então, sobre tudo isso, lembrando que nós fomos chamados para pensar em coisas que são do alto,
vencendo a preocupação com as coisas terrenas e priorizando o reino, vistam-se do amor, porque o amor é o elo perfeito. E a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então, nós não fomos chamados para viver com guerras, conflitos, contendas, discussões. Nós fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e sejam agradecidos. Agradeçam porque essa orientação de levar em consideração o amor, em primeiro lugar, para manter a comunhão, a união, os relacionamentos, de maneira que a paz possa reinar, é o motivo que devemos agradecer, que essa orientação, nós devemos agradecer a Deus por recebermos essa orientação. É isso que Paulo fala para os colossenses, que eram as pessoas que nasciam na cidade de Colossos. Então ele escreveu essa carta para os colossenses, no capítulo 3, no versículo 14 e no versículo 15. Agora vamos ler aqui a mensagem escrita para hoje. Vivemos em um mundo envolvente, onde a tecnologia nos surpreende a cada momento com inovações e facilidades para o nosso dia a dia. Novos carros, eletrônicos, redes sociais e agora a inteligência artificial transformam o cenário global com uma rapidez impressionante, dando a sensação de que tudo está ao alcance dos nossos olhos e sob controle humano. No entanto, enquanto testemunhamos avanços tecnológicos e eles vão se inserindo em nosso cotidiano, os sentimentos humanos essenciais vão se esfriando cada vez mais. Os relacionamentos familiares têm se desintegrado rapidamente. Amizades se tornam superficiais e os encontros presenciais se transformaram em conexões virtuais. Esse isolamento promovido pela tecnologia tem causado um grande aumento no número de doenças emocionais, e a solidão, a tristeza e as inquietações têm se multiplicado. A tecnologia tem um papel fundamental e revolucionário, mas não podemos permitir que ela nos afaste do convívio social, pois fomos criados para isso. O chamado é para resgatar a intimidade relacional, reconhecendo que o amor é o elo perfeito entre nós e Deus e entre nós e o próximo. Que tal começar o dia expressando amor à sua família? Reserve momentos de qualidade para compartilhar com aqueles que ama. Suas decisões hoje podem transformar não apenas a sua casa, mas também o seu próprio caminho. Priorize o contato com aqueles que você ama e invista mais tempo em experiências e memórias duradouras, compartilhando o amor e vivendo em comunhão com Deus e o próximo. Veja que a mensagem de hoje é uma mensagem que chama a atenção justamente para os relacionamentos. Muitos casais nem se conversam mais. Entram em um restaurante, pedem o prato e cada um fica olhando para a tela do seu celular, conversando com colegas de trabalho, com o pai e a mãe, esquecendo que na sua frente está o seu marido, que na sua frente está a sua esposa e que deveriam aproveitar aquele momento para fortalecer o seu relacionamento. Muitos pais e mães se esquecem de dar aquela atenção para o seu filho, para a sua filha. Muitos que têm mais de um filho dão muita atenção às vezes para um filho, priorizando-o e esquecendo que o outro filho, a outra filha, também precisa do seu amor. Então, separar um tempo com cada filho, para que cada um deles tenha um tempo específico com o pai e um tempo específico com a mãe, criando experiências individuais
no seu filho, na sua filha, em cada um deles, para quem tem mais de um filho, mais de uma filha, para que eles possam ter esse fortalecimento desse sentimento de que são amados, é fundamental para a saúde mental e emocional das pessoas que estão sendo criadas para a sociedade. Estamos vivendo tempos em que pessoas preferem ficar solteiras e não se casar mais, porque dizem, é um problema isso. Estamos vivendo tempos em que casais estão dizendo, não queremos ter filhos, queremos ter um pet. Nada contra os pets, mas os animais foram deixados para trazer alegria, felicidade, mas Deus criou os homens, os seres humanos, para terem comunhão com Ele, para terem comunhão com os seus semelhantes. Existem pessoas que estão até simulando o nascimento de bebês. Eu não sei se você já ouviu a notícia, mas recentemente estão surgindo clínicas que fazem nascimentos, simulam o nascimento de bebês. Eles criam por meio de uma bacia, por meio de água, e colocam um boneco ou uma boneca dentro daquela bacia, colocam um cordão umbilical que simula o nascimento de um bebê, de acordo com a preferência do cliente. Pessoas estão pagando de 1.000 a 30 mil reais, conforme a experiência do parto que querem viver, e casais estão disputando quem vai ficar com o boneco ou com a boneca que eles simularam esse nascimento desse bebê quando ocorre o divórcio entre eles. Parece loucura, mas as pessoas estão carentes de amor. E a mensagem de hoje fala sobre o quanto é importante abrir-se para conversar com outras pessoas e cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu casamento e valorizar o amor. A situação em que o amor vai se esfriando é um indicativo de que Jesus está voltando. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o que aconteceria quando nós estivéssemos próximos ao fim do mundo. E ele disse, vai acontecer uma grande evolução da ciência e da tecnologia. E no meio da criação e da evolução da tecnologia, muitas pessoas vão começar a fazer muitas coisas erradas. E por se multiplicarem as coisas erradas, muitos vão perder a confiança no amor. E é isso que nós estamos vendo. O aumento da tecnologia das redes sociais tem multiplicado pessoas que usam as redes para xingar outras pessoas, para exibir os seus corpos, para incentivar a prática de discriminação contra outras pessoas, para fazer bullying em relação a outras pessoas de raças diferentes, de classes sociais diferentes. E tudo isso vai gerando o afastamento, vai criando o ódio, vai separando pessoas, vai gerando guerras e vai trazendo a destruição do ser humano. Mas a mensagem, o convite de hoje é, naquilo que depender de você, preserve o amor. Deixe o telefone celular. Existe uma regra que as pessoas que dão treinamento para as pessoas desenvolveram, que se chama a regra do 70-30. Gaste 70% do tempo que você fica online em buscar informação e crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento profissional e apenas 30% para ver o que está acontecendo em volta para que você saiba como o mundo está caminhando. Mas se for para você usar a maior parte do tempo passando reels, stories,
vendo a vida dos outros, tudo isso vai gerando cobiça, inveja, mentira, porque às vezes você está olhando para aquela foto daquela pessoa que parece que ela está muito bem, mas aquilo ali é uma mentira, que a pessoa quer passar para todos que ela está muito bem. Alguns dias atrás, uma influencer cometeu suicídio. E as últimas postagens dela, todas eram postagens em que ela estava sorrindo e ela estava muito feliz e ela estava em lugares muito bonitos e as pessoas dizem: como assim que ela cometeu suicídio se ela estava tão bem? Portanto, quando você olhar e sentir tentado a sentir inveja ou cobiça em relação a alguma foto ou em relação a alguma coisa da vida do próximo, saiba que aquilo pode ser apenas uma mentira. E ainda que seja verdadeiro aquele momento, por que gastar o seu tempo cuidando da vida do outro quando você pode dedicar o seu tempo para construir o seu próprio jardim? Então, essa é a mensagem de hoje e o texto, a palavra aqui, a frase para reflexão, para meditação é: crie memórias que façam a vida valer a pena. É você que cria suas memórias. É você que cria suas experiências. Chame a sua família para que vocês se sentem à mesa. Tem um estudo que mostra que famílias em que os filhos cresceram tendo as suas refeições na mesa com os pais falando sobre as coisas do dia a dia, perguntando como foi o seu estudo, como foi o seu dia, tem muito menos chances de se envolverem com práticas de crimes. E esse estudo mostra, tem inclusive um livro que se chama A Experiência da Mesa. E nesse livro conta-se o quanto é importante celebrar com as pessoas queridas uma refeição. Seja o almoço, um jantar, um café da manhã. E às vezes a correria faz com que as pessoas deixem isso de lado. Reserve um tempo para que você tenha a experiência da mesa, porque essa experiência, tanto só do marido com a esposa para fortalecer o casamento, como a experiência dos pais com os filhos para fortalecer isso nos filhos, vai fazer a diferença, porque vai construindo memórias de momentos felizes que foram compartilhados em família com as pessoas que você ama. Hoje é o dia 148 de 365. A leitura bíblica indicada é Atos capítulo 20. Depois você pode ler Atos capítulo 20. E a palavra-chave é proximidade. Vamos orar. Mas antes de orar, vamos entrar aqui no texto de Mateus capítulo 24, porque esse texto fala sobre Jesus conversando com os discípulos a respeito do final do mundo. Veja o versículo 1, Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, os discípulos olharam para a beleza do templo, para a beleza das coisas físicas, das coisas terrenas. E Jesus olhou para aquilo e disse: ele pode ser bonito o templo, mas não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser derrubado. Aí no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos e que ninguém vos engane,
5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando eu leio esse texto aqui, o versículo 5, eu vejo que nós estamos vivendo esse tempo. Sabe quando o versículo 5 fala assim, que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos? Não significa que eles vão aparecer e vão dizer, eu sou Jesus Cristo que desci do céu para falar com vocês. Isso aqui significa que muitas pessoas estão usando o nome de Cristo. Estão abrindo templos, fazendo cultos para ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. E elas estão dizendo, venham aqui, porque eu posso trazer salvação para vocês. E muitos estão sendo enganados porque não leem a própria Bíblia. Porque se lessem a própria Bíblia, conseguiriam estabelecer relacionamento com Deus. Porque a Bíblia foi deixada para nos trazer essa conexão com Deus. Então muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis, esse é um primeiro sinal que Jesus fala, que é a proximidade do final dos tempos. Segundo sinal, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Jesus fala, não fiquem assustados com isso. Isso vai acontecer. Porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto, ou seja, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vivendo isso. Existem fomes em razão da ganância e dos governos que são corruptos e que são maus. Nós vemos pestes de várias naturezas e vários tipos, pandemia que passamos há pouco tempo e terremotos em vários lugares. Versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqueles que estão pregando contra o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, a prostituição, a entrega dos seres humanos à cobiça, às guerras, estão sendo perseguidos. Se você fala a respeito desses assuntos, as pessoas querem matar aqueles que continuam pregando a palavra. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Nós estamos vivendo um tempo em que existem muitos escândalos. Quando você olha as redes sociais, tem muitos pastores que, ao invés de pregarem o reino, como eles estão preocupados na realidade com com os seus bolsos, eles ficam se atacando uns aos outros. E você fica sem entender e pensando, por que eles estão se atacando, buscando público ao invés de estarem preocupados em pregar a palavra de Deus? E aí vem o versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Os falsos profetas são esses que estão preocupados com os seus bolsos e que estão preocupados em trazer uma palavra que atraia público para eles usando o nome de Jesus, quando na verdade as suas intenções não estão em Jesus. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, vai ter tanta coisa errada, que as pessoas vão deixar de amar. O amor vai se esfriar, as pessoas vão ficar desconfiadas. Elas não vão mais querer casar, elas não vão mais querer ter famílias, elas vão ficar pensando se fazem ou não amizades, elas vão ficar pensando se vão ou não vão à igreja, elas vão perder a fé e vão dizer, eu não quero mais ir em nenhuma igreja, não acredito em mais nenhum pastor e nenhum padre e em mais ninguém. Por quê? Porque a iniquidade está se multiplicando. E o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere até o fim.
Por isso é importante que você leia a Bíblia. É importante que você ore e fale com o Espírito Santo. E se você ouviu essa mensagem e está passando por isso, saiba que Deus continua sendo Deus. Jesus morreu de fato para salvar a sua vida. E o Espírito Santo está na terra para visitar todos aqueles que buscam a Ele em verdade. E o versículo 14, Jesus fala: "E este evangelho do reino", o reino aqui em letra maiúscula é o reino de Deus, "será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." E aí o versículo 15 fala assim: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação", ou seja, quando vocês virem que aquilo que é mais sujo, a abominação é aquilo que é sujo, da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Eu não vou ler o restante aqui, mas eu li o 15 e 16, porque o 15 e 16 fala assim: quando vocês perceberem que a abominação, a corrupção, a sujeira está até mesmo no lugar santo, então fujam. Ou seja, fujam de continuarem a pensar nas coisas que estão aqui nessa terra. Se afastem disso, mas não se afastem de Deus. Então veja que Jesus disse que tudo isso que está acontecendo aconteceria. Se você ainda não aceitou a Jesus, depois da leitura dessa palavra, fica um convite. Deus continua sendo Deus, Jesus continua amando a todos, o Espírito Santo continua na terra para visitar aqueles que são sinceros e que querem segui-lo. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração você disse que Jesus é o teu Senhor e você vai procurar ler a palavra e orar e falar com Ele para conhecer a vontade dEle para a sua vida. Você disse que Ele é teu Salvador, que você reconhece que a morte dEle na cruz foi para salvar a sua vida. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica no céu. Lá em Apocalipse está escrito sobre esse livro, dizendo que o livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que aceitam Jesus. E por último, você pediu para o Espírito Santo estar com você. E o Espírito Santo vai estar com você. Lá em João, no capítulo 14 e também no capítulo 16, Jesus disse que o Espírito Santo é aquele que nos ensina o que precisamos fazer para herdarmos o reino de Deus. Ele mesmo vai falar com você quando você estiver lendo a palavra e conhecendo dele. Vamos agora agradecer por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa mensagem que fala sobre preservar a comunhão, que nos fala sobre a importância do amor. O Senhor fala na sua palavra que Deus é amor, a essência de Deus é o amor, o Senhor colocou amor no ser humano e nós somos criaturas para amar. Mas o Senhor também deixou essa palavra mostrando que haveria um momento em que se aproximaria o fim e que o Senhor voltará para buscar o seu povo. Então eu peço que o Senhor abençoe a todos nós para que nós possamos conservar a fé no Senhor e o amor que vem do Senhor. Que nós possamos ter o Espírito Santo para continuar a refletir a tua luz para as pessoas, principalmente da nossa família. Porque há famílias em que o marido não entende mais a esposa não entende mais o marido, mas por uma questão de convenção, continuam juntos por algum motivo, talvez financeiro, ou talvez porque não sabem o que fazer, ou talvez por falta de outra opção ou escolha, quando na realidade o casamento foi criado pelo Senhor para que o marido ame a esposa, que a esposa ame o marido, para que exista realmente comunhão. E há pais que não conversam com os filhos e filhos que não conversam com pais. Cada um fica no seu telefone celular procurando coisas que não têm relação com a vida em família. E eu peço que o Senhor venha despertar as pessoas para que elas consigam ter esse tempo de mesa, criando memórias, fazendo refeições juntos, onde desligam a televisão, desligam os equipamentos de tecnologia para poderem olhar nos olhos uns dos outros e conversarem e realmente trazerem a experiência do amor, que é o que o Senhor formou o ser humano para estar e viver. Peço que o Senhor esteja com todos e abençoe o dia de todos.
derramando mais e mais da sua graça, do seu amor e das suas bênçãos em tudo aquilo que cada um precisa, seja num trabalho, seja na compra de alguma coisa, de repente de uma casa, de um carro, de repente alguém quer fazer uma mudança de cidade, que o Senhor venha abençoar em tudo isso, e se alguém está com alguma enfermidade, que seja curado em nome de Jesus. E se alguém está enlutado porque perdeu algum ente querido, que o Senhor venha dar consolo e conforto, e que o Senhor venha abençoar e derrubar tudo aquilo que impede a visão da tua vontade para cada pessoa. Assim nós louvamos e glorificamos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.